Você comentou anteriormente ali sobre a parte do poliéster, o epóxi, tem o híbrido também, né? Sim. Qual que é a diferença de um para o outro e no caso do perfil, qual que Uhum. é o mais utilizado ali? Na pintura eletrostática no Brasil hoje, as tintas mais utilizadas é a resina poliéster Uhum, e a. E eu não vou nem falar que é a resina híbrida, porque né, não existe resina híbrida, existe o sistema híbrido, que é uhum, uma combinação de resina epóxi com poliéster. Ah, e o sistema epóxi propriamente dito puro, que é pouquíssimo usado. A resina epóxi ela tem uma característica que ela tem uma excelente resistência química e mecânica, seja ela pó, seja ela líquida, né? Tanto a gordura uhum, epóxi, né? Aqueles concertos que a gente faz para a mulher, quando a mulher pega, tá vazando ali na pia, a gente faz aquele remendinho bonitinho. O epóxi ele é extremamente duro. A resina epóxi é muito utilizada para pintura de piso também. uhum, Piso de alto tráfego, onde vai passar empilhadeira. Então, a característica da resina epóxi é essa alta resistência mecânica e química também. É utilizado em cubas de alimento, na o interior da máquina de lavar roupa, que ali é água, detrito da roupa girando, sabão. uhum. Então ali tem aspectos químicos, mecânicos, água, umidade, temperatura. Aquela cuba é feita com resina epóxi. Já o poliéster, ele a- só que o epóxi, voltando a falar dele, o epóxi ele é extremamente sensível ao sol. Então, uma peça pintada com epóxi, se for colocada no sol, ela se degrada rapidamente. Uhum. Importante frisar que quando ela se degrada, a gente não está falando em mudar de cor, a gente está falando em degradação mesmo. Ou seja, o polímero ele se rompe. Como se fosse uma corrosão ali. Porque eu tenho a reação química quando eu formo polímero, eu tenho o epóxi e o isocianato. Ele forma uma cadeia e forma um polímero. Quando eu exponho ele a raio ultravioleta, essa cadeia se rompe. Uhum. Então é como se eu não tivesse cura, ou seja, eu separei esses dois elementos, então ele decompõe e desaparece. A tinta. Entendi. No caso do poliéster, ele é o contrário. Ele tem uma boa condição de exposição aos raios ultravioleta do sol e ele também tem uma relação boa mecânica, química, mas nada nem comparado com o epóxi. Então ele tem boas propriedades gerais, assim, a mecânicas, flexibilidade, mas mas a principal característica dele é resistência aos raios ultravioleta do sol e temperatura também. Por exemplo, fogões. Fogões são eletrodomésticos, dentro da linha de eletrodomésticos, que são abrigados. De uma maneira geral, conceito geral, eu não precisaria usar um poliéster para pintar um fogão, porque ele não pega sol. Uhum. Porém, como eu tenho a questão de temperatura, normalmente eu utilizo o poliéster para pintar fogões. E junto com isso, foi criado o sistema híbrido, que é uma combinação de resina poliéster com resina epóxi. Eu tenho algumas propriedades de cada um que essa combinação me gerou esse sistema híbrido. E qual a proporção? Tem os chamados 70-30, 70% poliéster, 30 epóxi, os chamados 60-40 e os chamados 50-50. Aí vai depender da condição que eu necessito. Hum. E o poliéster, ele não tem, ele não é, a proteção dele, vamos dizer assim, para produtos químicos é mais sensível, É mais certo? sensível. Porém, a gente pode se considerar ali a utilização dele no perfil, porque a maioria das janelas está totalmente exposta ao sol, Totalmente né? E exposto. o produto químico, como a gente comentou no podcast anterior, a gente consegue controlar. Exato. Já o sol não tem como, né? E o poliéster, quando a gente fala de poliéster, de uma maneira geral, a gente sempre está falando poliéster standard. O standard é aquele poliéster multiuso, que seria um produto convencional. Saindo do segmento de perfis, indo para a indústria geral, uma luminária, um banco de jardim, uma bicicleta, que são produtos que a gente sabe que a vida útil é pequena, até por uma questão comercial. Se ele, se ele demorar muito tempo ali, a indústria não gira, né? Uhum. Mas esse é um poliéster convencional. E agora, o poliéster que é utilizado na indústria de arquitetura para pintura de perfil de alumínio, nós chamamos dos poliésteres duráveis. São classificações diferentes. Basicamente, para ficar fácil assim, para quem está nos assistindo, que não é profundo conhecedor, fazendo assim um comparativo, é como se fosse um protetor solar.
A gente tem uhum, protetor solar fator 30, fator 50, fator 60. Existem poliésteres que nós chamamos de classe 1,5, classe 2, classe 3. É o nível de proteção. É como se fosse uma malha, um grupo, nós chamamos isso, tecnicamente falando, de grupo reativo. Quanto mais denso esse grupo reativo, mais fechado ele é a passagem de raios ultravioleta. Aí a gente tem questões. Quanto mais fechado, melhor vai ser a resistência dele ao sol, uhum. mas também me cria outras dificuldades também, que eles são revestimentos mais duros, eles são mais fechados, são menos flexíveis, né? Quanto mais fechado, menor a minha flexibilidade. E o poliéster, hoje, basicamente, o mais utilizado no segmento de perfil de alumínio é o poliéster chamado classe 1, que é o poliéster durável. Depois nós temos os super duráveis e os ultra duráveis. Uhum. Mas o que é mais utilizado são os poliésteres duráveis. Bacana.